Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre necessidades e esse é um tema central na comunicação não violenta. Inevitavelmente, ao longo dessas últimas apresentações, a gente já tocou bastante nesse tema, mas nesse vídeo aqui eu vou estar dando um panorama assim, geral sobre necessidades, vou estar trazendo também alguns modelos para sistematizar as necessidades que são conhecidos, vou trazer o modelo que eu utilizo e vou também estar falando um pouco da importância desse assunto dentro da comunicação não violenta. Vamos lá, vamos compartilhar minha tela aqui para a gente começar. E aqui eu começo com esse diagrama, né? Eu falei sobre necessidades e sobre o quanto que isso tem uma relação com a conexão humana, né? E eu falei que experiências é uma coisa particular para cada um. Nós podemos viver a empatia quando a gente se conecta nas necessidades humanas que as pessoas estão tentando atender. Isso não depende das escolhas da pessoa, depende da gente entender a motivação. Lembrem que necessidades, para mim, a melhor analogia é aquela da bússola. A bússola serve tanto para a gente avaliar se a gente está indo numa direção de cuidado com a vida, né, no caso da necessidade, ou se também serve para a gente se orientar, para apontar o norte, né, apontar as necessidades, né. Então, eu gosto aí dessa analogia de usar a bússola para a gente conseguir entender que existe esse mecanismo interno nosso, que eu gosto de pensar também que é como se fosse um tipo de determinismo da natureza para a gente buscar o cuidado uns com os outros, né? Se por um lado o ser humano tem o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, né, e ele tem essa capacidade de se desenvolver, de aprender, de criar novas soluções, por outro lado, existem alguns aspectos deterministas, vamos dizer assim, que é, por exemplo, essa configuração natural de que a busca por atender necessidades, a busca por buscar o maior cuidado com a vida da pessoa e das demais pessoas, né? Necessidades não significa no sentido de egoísmo, não significa cuidar apenas de si próprio, né? Faz parte das nossas necessidades também cuidar do outro. Isso faz parte da minha realização pessoal cuidar do outro, né? Então, necessidades é um tema central na CNV e é um tema onde a gente compartilha a humanidade com o outro, né? Então, eu gosto de usar esse diagrama que eu criei, que é um diagrama que mostra, né, essas várias nuances entre necessidades e experiência. Experiência é uma coisa única, cada pessoa tem a sua. Nós podemos, se nós ouvirmos e conversarmos e praticarmos a empatia com as pessoas, nós podemos viver a empatia a partir da experiência do outro, mas de uma forma mais direta, objetiva e comum, eu só consigo entender mesmo a necessidade do outro porque eu também tenho ela, né? Então, a experiência eu não vou conseguir compreender de forma completa, nunca. Mas as necessidades, todos temos as mesmas. Então, isso favorece para que eu já tenha em mim uma ponte de diálogo com o outro. A necessidade, para mim, é tão importante que é como se esse cultivo, essa consciência de que em qualquer lugar que eu chegar, vai ter um ser humano que também quer viver um mundo com mais respeito, com mais saúde, com mais educação. Isso, para mim, é como se mantesse acesa uma chama de esperança, porque eu posso não saber a melhor forma de me comunicar, eu posso não saber a melhor forma de explicar para essa pessoa o que eu sinto, eu posso não saber as palavras ideais que vai fazer sentido para essa pessoa, mas eu sei que pulsa nessa pessoa também uma força que impulsiona ela a cuidar mais da vida. Eu sei que à medida que ela se desenvolve e ela desenvolve a empatia, a necessidade dela envolve também as demais pessoas. Então, eu tenho essa esperança constante de que com o desenvolvimento da nossa humanidade, da nossa humanização, né, de se tornar-se humano de forma mais completa, de forma mais integral, naturalmente a gente vai cuidar mais uns dos outros. Então eu confio na humanidade, apesar de todas as evidências de que nós não somos tão seguros, né? Eu confio porque eu sei que mesmo nas pessoas que eu mais temo, existe ali uma força que impulsiona ela a buscar um cuidado com a vida, que a gente chama de necessidades humanas universais. E isso é comum a todas as pessoas. Mesmo que a gente tenha muitas crenças na nossa sociedade, muitas estruturas que tentam evitar que a gente se aproprie dessa função, dessa ferramenta interna que todo mundo tem, que são as necessidades, né? Então, na CNV, por isso ser algo comum a todas as pessoas, por isso ser um tipo de ponte
que me une com o outro, né? Lembra daquelas bolinhas lá que eu desenhei, né? Por esse motivo, eu quero me conectar nas necessidades minhas e do outro, né? Esse é algo essencial naquele nosso desenho, né? Que a gente vai estar sempre buscando olhar para esse cerne aqui, né? Eu desenhei aqui esse coraçãozinho e eu coloquei a base desse coração aqui, as necessidades. Um lado os sentimentos, outro lado a vontade, são aspectos, né, que fluem a partir dessas necessidades também, mas que também são afetados pelos meus pensamentos, pelas minhas escolhas, né? No sentido de que eu tenho um certo controle sobre minhas necessidades, eu tenho certos controles sobre os meus sentimentos, eu tenho um certo controle sobre as minhas vontades, mas eu não tenho controle sobre as minhas necessidades. Porém, eu posso ampliar minha consciência dessa realidade aqui, né? Então eu quero ampliar aqui esse pensamento, essa minha consciência, para abarcar também os meus sentimentos, as minhas necessidades, as minhas vontades, né? Uma forma de aprofundar mais nas minhas necessidades é começar a olhar para os meus sentimentos, né? Mas não está só aí. Eu preciso também ter esse papel de reflexão e de compreensão e de exercício de uma forma de pensar que está para além dos meus impulsos, né? Por isso que a gente precisa conciliar uma inteligência lógica, racional, que ajuda a gente a pensar sobre nossos valores. Isso está dentro de uma parte mais cognitiva e intelectual e mais racional nossa, né? E eu também preciso de uma inteligência afetiva, emocional, né? Que me ajuda a entender os meus sentimentos, me ajuda a perceber como isso está me afetando nesse momento, né? Me ajuda a entender meus impulsos, minhas vontades, né? Então, a CNV, ela requer que a gente concilie o nosso conhecimento, nossos pensamentos, nossa capacidade de perceber os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, a inteligência emocional, para a gente conseguir desenvolver uma maior compreensão sobre necessidades. Um outro fator que é bastante importante para mim, que a gente vai estar também trabalhando na empatia, é o pensar sobre como a gente pensa, né? Quando a gente começa a observar esse mundo interno nosso, trabalhando, dando significado para as coisas, esse significado afetando a forma como a gente sente. Quando a gente sente, a gente pode perguntar qual significado eu estou dando, né? Às vezes eu não me conecto direto com a forma como eu pensei, eu me conecto direto com o meu sentimento. Daí eu posso pensar assim, que significado eu estou dando para o que a pessoa está fazendo? Daí eu vou tomando consciência aos poucos e ampliando essa minha visão aqui, né? Essa minha compreensão do que está acontecendo internamente cada vez mais, né? E até chegar no cume, assim, no cume, na base, na coisa mais essencial que são as necessidades humanas universais. Então, todo o nosso trabalho de CNV, de conexão interna, ele procura chegar nesse ponto. E um dos motivos, na CNV, a gente não vai falar só sobre necessidades, a gente não vai ficar restrito a uma comunicação que fala apenas sobre um assunto, né? Então, às vezes, a gente vai falar sobre nossas opiniões pessoais, vamos falar sobre nossos valores, princípios, mas eu coloquei aqui um gradiente, né, de aproximação do que é comum a todos e do que é particular a cada um. Então, é possível que nós tenhamos valores em comum, princípios em comum. É comum. É possível que várias pessoas tenham valores em comum. Mas, quando começa a ir para opiniões, já começa a ficar um pouquinho mais pessoal. E quando vai para experiência, com certeza é pessoal, né? Então, nós podemos tentar buscar uma solução de conflitos compartilhando nossas opiniões, mas pode ser mais difícil, né? É mais fácil a gente começar a ir para esse âmbito aqui do que é mais comum para todos. Falar sobre valores, falar sobre princípios e, de preferência, chegar nas necessidades, ok? Então, existe uma relação entre várias formas de processamento, né? E dos cuidados que a gente quer ter na CNV é não confundir necessidade com estratégia. Já já a gente vai aprofundar mais sobre várias necessidades, tá? Mas necessidade é aquilo que é comum a todas as pessoas. Para eu saber se algo é uma necessidade ou é uma estratégia, uma das coisas que a gente pode pensar isso é comum para todas as pessoas? Todas as pessoas precisam disso, independentemente da cultura em que elas vivem? Eu estou pensando em algo que é comum a todos, eu estou pensando em algo que é particular, que envolve uma pessoa específica fazendo uma atividade específica. Se tem uma pessoa específica fazendo uma atividade específica, eu posso usar a palavra eu tenho uma necessidade de
mas eu posso não estar usando necessariamente uma necessidade. Eu tenho uma necessidade de que você me respeite. Isso não é uma necessidade, porque eu falei o você, né? Eu tenho uma necessidade de respeito. Que você me respeite é minha preferência. Então, quando eu coloco uma necessidade de que você, aí provavelmente eu não estou falando mais de uma necessidade. Estou falando sobre algo que eu espero do outro, né? Nós vamos trabalhar com essa parte também da nossa comunicação, que é pedir algo para as pessoas. Mas essa não é a competência que a gente quer treinar aqui. Aqui a gente quer treinar a competência do reconhecer as nossas necessidades, ok? Então eu trago alguns exemplos aqui do que seria uma necessidade e a preferência, e a gente pode estar misturando isso ou separando, né? Então esse trabalho aqui que eu faço é para a gente poder perceber que existem as necessidades que são comuns a todos e existem a forma como eu gostaria que as coisas fossem feitas, que está mais próximo das minhas estratégias, das minhas escolhas, daquilo que eu gostaria de pedir para o outro, né? Apesar de que nesse exemplo aqui eu vou estar mostrando que eu não estou sendo concreto, eu não estou sendo claro, né? E os pedidos de CNV eles vão ser mais claros do que essas preferências que eu vou estar apresentando aqui, ok? Então vamos dar um exemplo aqui de uma coisa que não é necessidade, ó. Não é necessidade pura, é uma coisa misturada. Preciso que você arrume seu quarto. Isso não é uma necessidade na CNV. Eu preciso de organização, preciso de higiene, né? E eu gostaria que de ver o seu quarto arrumado. São coisas diferentes, né? Isso seria suficiente na CNV? Às vezes, sim. Na CNV, novamente, a gente não. Essa aqui é uma etapa do processo da CNV. Se a gente entender que a gente vai usar isso separado das demais etapas, é provável que a comunicação não vai ser tão completa, né? Então, isso aqui, digamos assim, é uma competência da CNV que a gente vai estar vendo, mas isso não garante que a pessoa vai compreender o que a gente quer. Até porque quarto arrumado é algo que é relativo, né? O que é quarto arrumado para mim? Será que é o mesmo que é para você? Né? Então, quando a gente for exercitar o pedido, que não é o que a gente está vendo aqui, o pedido ele vai requerer que eu seja mais específico. Às vezes eu já tenho uma referência e a pessoa já sabe minha referência de quarto arrumado. O que é? É a cama dobrada, com os lençóis dobrados, esticada, sem amarrotamentos, né? Roupas que eu posso ter tirado para poder me vestir dobradas no armário, né? E, enfim, talvez isso seja quarto arrumado para aquela pessoa. Para outra tem outros critérios, né? Mas o meu quarto está arrumado, mas não está arrumado, né? Mas está arrumado para o meu critério, não para o seu. Então, quando a gente for trabalhar os pedidos da CNV, a gente vai ver que a gente pode ser mais específico, ok? Mas aqui eu estou falando sobre preferência, que ainda não é o pedido, é o que a gente gostaria do outro, tá? Então, na CNV, se vocês pegarem ali a bibliografia da CNV, talvez vocês não vejam falar muito sobre preferências aqui. Eu coloco as preferências aqui porque, se vocês observarem o nosso modelo cognitivo, preferências é um dos itens que está aqui, ó. Ela está dentro de hábitos, está dentro aqui da forma como a gente constrói as nossas estratégias e da forma como a gente constrói as nossas interpretações. Então, as preferências elas estão por aqui. Elas estão próximas da estratégia. Ela ainda não é uma estratégia concreta, completa, específica, mas ela é algo que, digamos assim, direciona a minha estratégia. Eu tenho necessidade que direciona e eu tenho uma preferência que direciona e depois eu vou construir isso de forma mais clara, de forma mais objetiva, né? Mas a ideia, então, é a gente só perceber que existem necessidades que às vezes a gente mistura com preferências. Por exemplo, preciso que ela me ajude com o meu trabalho. Às vezes a gente vai usar a palavra preciso, que tem a ver com... é um sinônimo, né? De necessidade, eu tenho uma necessidade de, eu preciso de, é sinônimo. Mas quando eu digo que ela me ajude, não é mais uma necessidade, é uma preferência, né? Eu preciso de colaboração e igualdade na divisão das tarefas. Isso é uma necessidade. Eu gostaria que você me ajudasse. Né, que me ajudasse com isso. Gostaria que ela me ajudasse com isso, por exemplo, aqui, né? Então, aqui a gente já vê que a gente tem um pouco mais de precisão, né? A minha necessidade é que você seja mais carinhoso. Isso não é uma necessidade, é uma preferência. Eu tenho uma necessidade de carinho. Eu tenho uma necessidade de gentileza. Eu gostaria de receber esse carinho de você, né? Ainda assim, novamente eu repito que isso aqui não é um pedido de CNV. Quero receber carinho de você. Eu preciso saber o que é carinho para mim, o que é carinho para o outro. Quero que você fale de uma forma mais lenta. Eu quero que você
Tem alguns apelidos que eu gosto que a gente usa, eu gostaria que você usasse mais. Eu quero que a gente possa sair para comer juntos, eu quero que a gente assista um filme, eu quero que a gente fique abraçado na cama por mais tempo, eu não sei, né? Mas vejam a complexidade que é quando a gente tenta sair de um valor, de um princípio, né? De uma preferência, que é ter mais carinho, que é uma necessidade, eu quero ter mais carinho, e veja como é mais complexo quando a gente vai manifestar isso em uma ação específica. Isso a gente vai estar vendo mais nos pedidos, ok? Então eu necessito que você lave a louça quando sujar. Eu tenho uma necessidade de higiene, eu gostaria de ver a pia limpa, né? Percebam que a ideia desse item aqui não é desqualificar o que a gente espera das pessoas. É só que a gente possa diferenciar o que a gente espera das pessoas daquilo que é comum a todos. Nós temos uma necessidade de higiene, mas a louça limpa é uma das várias formas de cultivar a necessidade de higiene. E a minha visão do que é louça limpa pode ser diferente da visão do que é louça limpa para o outro, né? E assim por diante. Então eu preciso que você me deixe em paz, né? Eu preciso de espaço, de privacidade, né? O tempo todo? Provavelmente não. Então é legal que as necessidades, eu preciso de me alimentar o tempo todo? Não, né? Então, mas em alguns momentos sim. Então é legal a gente reconhecer algumas necessidades que são cíclicas, mas que não são constantes. Eu tenho uma necessidade de aprendizagem, isso é praticamente constante. O tempo todo ela é bem-vinda, né? Tem necessidades que são cíclicas, me alimentar, descansar, agir, me movimentar, me exercitar. São coisas mais cíclicas, né? E tem coisas que são pontuais. Eu preciso, nesse momento aqui, me recuperar. Eu me machuquei, né? Então, eu tenho outros tipos de necessidades que são mais pontuais. Quando eu me machuco, eu preciso me restaurar, me recuperar. Preciso me curar, né? Quando eu entro num conflito, eu preciso de me reconciliar, né? A ideia é que, às vezes, a gente tem uma experiência de que entrar em conflito é algo cíclico, né? Mas, às vezes, né, a gente espera, pelo menos, que entrar em conflito seja algo pontual e particular, né? Então a gente vai ver que a gente pode caracterizar, estudar as necessidades e ver que existem muitos tipos, mas todo mundo precisa de reconciliação, todo mundo precisa de descanso, todo mundo precisa de se curar quando está machucado, todo mundo precisa de se desenvolver, né? Todo mundo precisa de respeito, de suporte, de escuta, de empatia e assim por diante. Mas quando a gente diz, eu quero que você, aí eu já estou trazendo a minha preferência, eu estou indicando uma pessoa para fazer o que eu quero, né? Então, preciso de espaço e privacidade. Eu gostaria de ficar sozinho agora, né? Ok, então com isso eu só gostaria que a gente percebesse a diferença entre necessidades e preferências, né? E que a gente possa entender que na CNV a gente quer falar sobre necessidades porque isso é uma coisa impessoal. Não é bem impessoal, né? É que é uma coisa pessoal, mas é comum a todos. Quando eu coloco a minha preferência, eu já tornei algo que é comum a todos particular a mim. E aí é mais fácil de eu gerar resistência, né? Quando eu digo eu preciso que você arrume o seu quarto, eu já tô, por mais que a necessidade de organização, de higiene, né, ela seja importante, de ordem, ela seja importante, isso não é uma expressão de necessidade, tá? Então é mais fácil da pessoa receber isso não como uma expressão de humanidade minha, mas sim como uma expressão de mandar, dizer para a pessoa o que ela deve fazer, né, de controle e assim por diante. Ah, isso significa que a gente não vai usar isso nunca, então eu não posso falar assim. Não, não é isso. Lembrem, a gente está exercitando aqui as regrinhas da CNV, tentando distinguir para poder treinar essas competências, né? Quando a gente vai para uma academia, por exemplo, a gente descobre que existem exercícios para treinar o bíceps. E aí o exercício do bíceps, a ideia é que você não levante o seu braço, você não faz uma alavanca, você tem que manter o braço parado. A ideia é que você não jogue o corpo para o lado também. E por quê? Para que você possa exercitar o bíceps. Isso significa que eu não devo nunca jogar meu corpo para o lado? Todos os meus movimentos agora precisam ser assim, parado? Não, óbvio que não. Mas o que eu quero fazer? Eu quero exercitar, isolar no momento esse músculo para eu conhecer ele, para eu fortalecer ele, né? E é por isso que a gente faz um exercício localizado. Então, esse treinamento que a gente está fazendo aqui, de identificar o que é necessidade, o que não é, o que é um valor e um princípio. Qual é a diferença entre princípio, valor e necessidade, né?
Um princípio pode ser assim, não roubar. A necessidade por trás desse princípio pode ser honestidade, pode ser integridade, né? Pode ser justiça, pode ser é, respeito, pode ser equidade. Às vezes a necessidade por trás de roubar pode ser a busca por uma equidade porque eu tô com a sociedade ela não promove uma igualdade social, né, uma equidade, de forma que algumas pessoas não são são desprivilegiadas, vamos dizer assim, né? Elas não têm certos recursos. E aí a forma como ela tenta restaurar a falta de alguns recursos é roubando, né? Então, a gente vê que o não roubar pode ser um princípio, mas não é uma necessidade. Não roubar é como se fosse uma orientação interna que eu tenho sobre um comportamento que eu quero ter. Um valor, muitas necessidades são valores, né? A honestidade pode ser um valor, né? Uh, o não roubar pode ser um tipo de valor para mim também, além de ser um princípio, né? Mas um valor para mim pode ser também um carro. Eu gosto de andar de carro. O carro é um valor para mim. E para outras pessoas pode ser a bicicleta, né? A necessidade por trás é a mobilidade. Às vezes, no carro eu tenho a mobilidade, eu tenho a velocidade, eu tenho outra necessidade que é a do conforto, eu tenho uma outra necessidade que é a de usufruir dos bens que a nossa sociedade produz. Tudo isso são necessidades. Agora, quando eu digo que eu tenho um valor que é andar de carro, ter um bom carro, por exemplo, né? Eu estou falando sobre valor, é uma coisa bem mais particular, né? Então, por isso, muitas pessoas também se identificam com esse valor, mas outras não, outras preferem andar de bicicleta. Por isso que os valores e os princípios eles estão mais distantes do que é comum a todos. No entanto, eu coloquei aqui uma zona de intersecção, porque há valores que são comuns às necessidades, assim como há valores que são particulares e opiniões pessoais de cada um, né? Eu gosto do time tal, né? Eu gosto do partido tal, eu gosto das cores, de vestir as cores tal, né? Isso tem a ver com os valores, né? E esses valores podem estar bastante alinhados com opiniões pessoal, né? E quanto mais a gente vai para a opinião pessoal, mais a gente chega naquela parte do paradigma, né? É a minha visão do que é certo e o que é errado. E aí, nessa dimensão aqui, é onde principalmente acontecem aqueles problemas de julgamento, de culpabilizar o outro e assim por diante, né? Aqui, nessa dimensão, que é uma parte mais de dar significado para a realidade, é aqui que a gente tem uma maior deficiência, ao meu ver, né? Que a gente precisa ampliar nossa visão de mundo. E nós temos aí uma visão bastante estreita de uma sociedade que está muito, digamos assim, acostumada a avaliar nessa ideia do certo e do errado e usar uma educação que não educa de verdade, né, que tenta condicionar as pessoas a fazer o que as autoridades precisam, né? E aqui a gente quer promover a autonomia, a gente quer promover a liberdade da forma da pessoa de pensar. Essa liberdade ela é segura, essa autonomia é segura quando a gente está conectado ao que é comum a todos. Então, é como se acessar aqui esse estado do que é comum a todos é o que me dá maior segurança para que as minhas opiniões pessoais não promovam violência, né? Pelo menos reduzam, diminuam o percentual de violência dela e maximize o cuidado com os demais, ok? Então, mais ou menos deu para entender, eu espero, a diferença entre necessidades, valores, princípios, opiniões pessoais e experiência, né? E por mais precioso que seja as experiências humanas para a gente se conectar com as pessoas, e a gente inclusive quer promover espaço para que isso aconteça, as necessidades humanas universais são o ponto aí mais importante da comunicação não violenta, ok? Bom, ok, entendemos, eu espero, que necessidades são coisas muito importantes. E agora, vamos lá, como é que a gente desenvolve um vocabulário de necessidades? A forma que eu mais gosto de desenvolver um vocabulário de necessidades é na interação com as pessoas. Eu acho que isso é mais importante do que decorar listas e ideias. Apesar disso, eu vou mostrar aqui alguns sistemas que a gente pode usar como referência, ok? Mas assim, uma ideia para vocês que quiserem trabalhar necessidades sem nem conceituar sobre isso, sem nem explicar a diferença, é simplesmente fazendo perguntas norteadoras. Nós temos aí um material para trabalhar com esse assunto também, nós temos
se vocês entrarem no site do CNV em Rede, vocês vão ver que tem até alguns jogos que trabalham com necessidades. E a gente tem algumas perguntas que a gente pode fazer, como, por exemplo, o que motiva você a estar aqui nesse curso? O que é importante para você que você está buscando cultivar estando aqui hoje? O que é importante para você que você busca cultivar quando você escolhe acordar cedo e ir trabalhar, ou ir estudar, ou ir dar aula, né? E quando a gente faz essa pergunta para a pessoa, o que é importante para você que você gostaria de cultivar, a pessoa vai pensar no meu desenvolvimento, ampliar minha capacidade de cuidar mais das pessoas, contribuir com a sociedade, poder aprender mais, poder ensinar também, poder ter estrutura para poder realizar alguns projetos, né, e que vão vão me ajudar a cultivar uma forma mais sustentável de viver, né, e assim por diante, né. Ou outra pergunta que eu gosto de fazer é o que você gostaria que tivesse mais nas relações, na sua vida, nas relações, né? E aí, é frequente para mim que as pessoas falam sobre necessidades. Às vezes vão falar sobre valores também, sobre princípios, mas é bem comum as pessoas falarem sobre necessidades. Então elas vão dizer, eu gostaria que tivesse mais carinho, mais respeito, eu gostaria de ter mais espaço de conexão com minha família, né? O que é importante para você? Perguntas assim ajudam as pessoas a falar sobre necessidades. Então, eu dei aquele exemplo, né, de uma aula que eu estava dando para alguns estudantes, né, uma apresentação que eu estava fazendo, eram estudantes da terceira, quarta série, e eu queria falar sobre necessidades com ele, e com eles eu fiz a pergunta, né, vocês gostam de ganhar presente? O pessoal disse, é óbvio, né, cara, claro que a gente gosta de ganhar presente. Daí eu falei, então me diz um presente que vocês gostam de ganhar das pessoas e que o dinheiro não compra. E aí rapidamente vieram respostas como amizade, respeito, que as pessoas valorizem as nossas escolhas, que diversão, né, brincar, companheirismo. Então vieram palavras que estão relacionadas também à necessidade, saúde, né. Ok, diante disso, né, a minha ideia é que vocês possam pensar e desenvolver cada vez mais um vocabulário de necessidades. Para facilitar, o livro da comunicação não violenta oferece uma lista de necessidades. E essa aqui é a lista deles. É uma lista que a gente pode ler e tentar pensar. Ela é uma lista dividida em alguns tópicos. Tem ali autonomia, e a gente precisa pensar que todas as pessoas, não interessa se elas falam português, se falam inglês, se nem falam ainda, se nem se comunicam porque são jovens, ainda assim existe uma necessidade de autonomia, mesmo nas crianças, mesmo nos idosos. Não importa a idade, não importa o sexo, não importa nada. Todos os seres humanos têm as mesmas necessidades. E a autonomia é uma delas, né? E aí tem algumas coisas relacionadas à autonomia. Escolher os próprios sonhos, objetivos e valores. Escolher os próprios planos, né? Para realizar os sonhos, objetivos e valores. Celebração. Celebrar a criação da vida, dos sonhos. Celebrar as perdas também, que tem a ver com luto, né? Integridade. Aí vem aquelas necessidades relacionadas à identidade da pessoa, autenticidade, autovalorização, criatividade, significado, interdependência. Então, aqui tem uma série de necessidades que vocês podem ler, né, e pensar a respeito delas. Essa aqui é uma forma de organizar as necessidades, é por meio de uma lista, e a gente pode tentar pensar nos itens-chave aqui, né? Autonomia, celebração, integridade, interdependência, que tem muito a ver com uma relação de confiança com as pessoas, né? Uma relação segura com as pessoas, né? Estar criando um vínculo de pertencimento seguro com as pessoas, né? Lazer, uma parte de diversão, riso, comunhão espiritual, que tem a ver com a forma como a gente vive a nossa espiritualidade, vive a nossa conexão com algo que é transcendente, né? E necessidades físicas, que também são importantes, abrigo, água, alimento, ar, descanso e assim por diante. Bom, essa aqui é um exemplo de algumas necessidades e de uma forma possível de vocês organizarem isso. Eu vou apresentar aqui a forma que eu gosto de usar. É uma forma parecida com aqueles sentimentos que eu demonstrei para vocês, né? Eu gosto de enxergar o ser humano nessa visão aqui, de ser humano integral, onde tem mente, corpo e algo que conecta tanto a mente com o corpo, como também o indivíduo à comunidade. Então, nesse contexto aqui, eu fiz esse desenhinho aqui, e aí eu tenho aqui a mente, o corpo e a afetividade aqui, né? E aí eu posso pensar no aspecto do indivíduo
e no aspecto da relação dele com a sociedade. No indivíduo tem o autoconhecimento, o propósito, tem a sobrevivência, tem a liberdade, tem o equilíbrio, tem a saúde, né? Num lado, tem as minhas escolhas, a minha liberdade de escolha. No outro lado, tem a minha conexão. Então, um lado é aquele lado ativo e o outro lado é o mais contemplativo. Um lado está a minha ação, o outro lado está a percepção, né? Então, tem um lado meu que é mais escolha e tem outro lado mais que é estado de conexão. Eu estou num local, eu sou afetado por esse local. Então, tem a ver com a forma como eu reajo, como eu recebo esse estar nesse local, né? Então, é ação e percepção. E aí, nesse ação, eu tenho uma conexão, não uma conexão só com o outro, mas conexão comigo também, né? Tem a ver com a empatia, essa palavra conexão, né? Eu preciso... Então, eu falei aqui um pouco sobre o aspecto da identidade da pessoa, né? E tem um aspecto da comunidade. Então, eu tenho uma visão de educação, não só oferecer, mas também receber educação. A paz, a ética, a justiça, né? A conexão social, o pertencimento social. Eu tenho a conexão comigo mesmo, né? O alto valor, o alto respeito. Eu tenho a conexão com a minha identidade, né? Que tem a ver com isso também. Mas eu também tenho a conexão com os demais, né? Eu tenho esse carinho, a necessidade de empatia, tanto empatizar com o outro como receber empatia. Tanto manifestar carinho como receber carinho dos outros. E isso vai qualificando a minha convivência, que é parte... Porque eu sou um indivíduo, mas eu também integro, apesar de ter a minha identidade, eu também integro a comunidade, né? Então eu também tenho essa necessidade de convivência. E dentro dessa parte de convivência, eu tenho a parte de cooperação, de sustentabilidade, né? Eu gosto desses 3 itens aqui, que estão relacionados com aquela ideia que eu falei de necessidades mais pontuais, necessidades recorrentes, necessidades que são sempre presentes, né? Então, as necessidades pontuais aqui, de reparo, quando algo acontece que saiu do meu equilíbrio, então eu preciso reparar. E para eu me manter em equilíbrio, eu preciso de certas coisas. Eu preciso de um tipo de suporte. Se a gente pensar numa plantinha, a plantinha vai sempre precisar de água, de sol, de um solo fértil, né, cheio de nutrientes. São coisas que estão constantemente presentes para ela poder se desenvolver. E nós também temos uma necessidade de pertencimento, nós temos uma necessidade de suporte material, de recursos, né? E essa parte de suporte, eu posso ir para a parte material, para a parte afetiva, das relações, para a parte intelectual, de alguém que me é referência para eu aprender, né? De conhecimento acessível, de informação, de exemplo de pessoas, né? E assim como a plantinha, a gente também tem uma necessidade de evolução, né? Que é essa parte nossa de crescer. Esse aqui é o sistema que eu criei, para lembrar. Aqui no centro, então, eu tenho uma parte que é a base. A parte mais importante para mim é o suporte da comunidade, o suporte afetivo, o suporte de educação. Para mim, educação sem suporte afetivo, ela não é essa educação de humanização, mas é uma educação de instrução tão somente, né? Então, a educação, ela precisa ter um suporte de pertencimento, de valorização dos seres humanos, né? A gente precisa de um tipo de suporte para a gente poder se desenvolver, né? E quando a gente se desequilibra, a gente precisa de reparo, de cura, né? E ao mesmo tempo, constantemente a gente tem uma necessidade de evolução. Enquanto que isso daqui é cíclico, isso aqui é constante e isso daqui é pontual, né? E no lado esquerdo aqui eu tenho a parte da minha identidade, eu indivíduo, e aqui eu tenho a eu comunidade, eu como uma célula de um organismo vivo, né? Novamente, aqui eu tenho as dimensões de mente, de corpo, de afetividade, enfim. Eu acho que é um modelo bem legal para mim, que sintetiza bem as necessidades, e é o que eu uso principalmente nos meus estudos. Mas eu vou apresentar aqui outros modelos que vocês podem conhecer também. Esse meu modelo aqui tem algumas coisas faltando, que diz respeito, por exemplo, eu estou mostrando o indivíduo aqui, mas tem muitas nuances que a gente pode dar. A gente pode olhar só um aspecto do indivíduo, tipo o corpo, e pensar quais são as necessidades do meu corpo. Quais são as necessidades do meu órgão. Eu posso pegar um órgão e pensar que aquele órgão tem necessidades. Então eu estou dando um zoom na pessoa. Eu posso olhar não mais a pessoa, mas o contexto onde ela está inserida. A casa dela, a família dela. E tem necessidades na casa dela, tem necessidade na família dela, tem necessidade no país dela. Tem necessidade do ecossistema, de ar, de equilíbrio térmico. Então, se vocês pensarem, necessidade é uma coisa que é um tipo de... Eu gosto de dizer que é uma força, né? Que induz a gente a buscar um equilíbrio, né? Até mesmo os átomos aí a gente pode considerar, né? Por mais que necessidade seja um termo
que a gente pensa para seres humanos, para seres vivos, né? Mas, de certa forma, o átomo, quando fica em desequilíbrio, ele também tem uma necessidade. Inclusive, essa necessidade impulsiona ele a buscar essa restauração desse equilíbrio, né? Então, a força que busca o equilíbrio na natureza, que busca esse equilíbrio dinâmico, ela está presente até mesmo na matéria. E está presente também nesse, vamos chamar assim, de espírito, nessa nossa essência, né? E quando a gente entende que nós estamos integrando a sociedade, estamos integrando também o nosso corpo, de certa forma, a conexão mente-corpo, estamos integrando a nossa cultura, a nossa família, e que o nosso corpo, cada órgão também está integrando esse conjunto, a gente percebe que é um complexo de muitas necessidades interagindo e cada aspecto, cada referência que a gente pode tomar em algum nível, existe ali uma força buscando equilíbrio, né? Então é algo assim para a gente se pensar bastante aí. Se a gente levar em consideração aspectos espirituais e assim por diante, a gente também pode pensar aí em necessidades nesse nível, né? Da parte da ética, da parte da educação, da parte da transcendência, né? Bom, vou deixar para aprofundar nisso em outros momentos. Eu acho que deu para dar uma visão geral aí de muitas necessidades humanas, ok? E agora eu vou mostrar outros modelos que a gente tem para falar sobre necessidades. Um dos mais conhecidos, esse aqui é o do Marshall, do livro do Marshall. Um dos mais conhecidos é a pirâmide de Maslow, que é um psicólogo que, inclusive, estudou na mesma universidade do Marshall. Ele traz essa pirâmide e ele traz assim, ele também separa, né, as necessidades em algumas categorias e essas categorias que ele usa é de baixo para cima, como se a base da pirâmide fosse o mais urgente, o mais essencial para a gente se sustentar. E ao mesmo tempo, o topo da pirâmide é o que mais é um tipo de sustento também, mas tem mais a ver com para onde que a gente se encaminha quando a gente se desenvolve. A nossa realização pessoal está aqui no topo, né? Então aqui, nós como animais, né, como o aspecto corpo nosso, e aqui em cima, o aspecto espírito da nossa realização pessoal como indivíduo, né? Mas, no meio do caminho aqui, que a gente tem? A sociedade, né? Então, se vocês pensarem, tem muita relação com esse meu modelo aqui também, né? Do corpo, da afetividade e da mente, né? E aqui o Maslow traz itens, né, ou seções, e traz uma série de necessidades. Respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção. Então são várias necessidades relacionadas à fisiologia, à parte da segurança, que é, tipo assim, a base aí das minhas emoções, a base da minha integração na sociedade, né? Aí vem, de fato, esse pertencimento aqui das relações, e depois vem, digamos assim, a realização, uma relação saudável, né? A autoestima, a primeira relação comigo mesmo, a relação com as demais pessoas, a confiança, a conquista, o respeito dos outros e o respeito aos outros. Observem que o respeito aos outros também é uma necessidade, né? E a partir do momento em que a gente tem o corpo e a integração na comunidade, a gente vai conseguir desenvolver necessidades mais complexas, como a moralidade, a ética, né? A criatividade, a espontaneidade. Então, pro Maslow, que não é o Marshall Rosenberg, né? Pro Maslow, a gente precisa garantir um sustento básico para as pessoas, garantir que a sociedade seja acolhedora. E só então que ela vai estar apta para desenvolver a criatividade, a ética dela, resolver soluções de problemas, se tornar apta, né, a contribuir para a comunidade. Mas a base disso é questões fisiológicas, segurança e relações saudáveis. Então, às vezes, o nosso modelo de educação, ele quer atuar direto aqui, quer ajudar a pessoa a resolver problemas e quer fazer com que a pessoa seja uma pessoa expert, né, apta, profissional em resolver problemas. Só que a pessoa desenvolve a capacidade de resolver problemas, mas ela não tem uma estrutura de suporte nessas outras bases aqui. Às vezes, né, se ela tiver uma posição social um pouco mais privilegiada, ela tem aqui um pouco mais de segurança, um pouco mais dessa parte de fisiologia aqui também bem atendida. Mas muitas pessoas da nossa sociedade não têm isso, né? Então a gente vê que boa parte da desigualdade social e até mesmo o papel da educação, para a gente conseguir chegar nessa ponta aqui, né, a gente precisa garantir algumas outras coisas que são básicas também. Por isso que nós queremos, com o nosso trabalho da educação não violenta, levar em consideração
o ser que está integrado no contexto, levar em consideração como ele está se sentindo naquele ambiente, qual é a condição, o contexto dele de saúde, qual é o contexto dele material, para a gente poder também oferecer suporte de forma que ele tenha autonomia para se desenvolver, né? Bom, esse modelo aqui é o modelo do Maslow. O Marshall, ele usa um modelo inspirado no Manfred Max Neef, que é um economista chileno, e ele criou uma alternativa de avaliação da economia que não é baseada no PIB, Produto Interno Bruto, mas sim na felicidade, eu acho que é FIB, se eu não me engano, que é o quanto que as pessoas estão satisfeitas, o quanto que as pessoas estão se sentindo realizadas, né? E aí, para que ele consiga avaliar a qualidade da economia de um sistema, de uma população, esse economista chileno, ele não quer saber quanto dinheiro o país está desenvolvendo, está recebendo, está ganhando. Ele quer saber como as pessoas estão sendo afetadas em suas necessidades, como elas estão sendo realizadas como seres humanos. Então, eu peguei aqui esse quadro, e é um quadro em inglês, né? Mas esses itens que estão aqui em verde são os mesmos itens do Marshall aqui, né? São os itens que o Marshall usa aqui também. Então eu tenho a subsistência, que está associado aqui com o sustento do Marshall, necessidades fisiológicas. Eu tenho aqui também a proteção, eu tenho o afeto, eu tenho a compreensão, eu tenho a participação, eu tenho o lazer, eu tenho a criatividade, né? Eu tenho a identidade, eu tenho a liberdade. São alguns itens. Vocês podem encontrar esse modelo aqui só com as bolinhas e podem encontrar com esses outros itens aqui. É muito interessante porque esse outro modelo que eu peguei, a figura ela é de baixa resolução. Eu encontrei aqui procurando na internet o modelo aqui do Manfred Max Neef Needs, né? E aí foi desse site aqui que eu consegui pegar esse texto, né? Mas se vocês observarem, ele tem aspectos sobre a necessidade de subsistência, que é ser, ter, fazer e interagir. Então são várias... novamente a gente está pensando a mente do ser, o ter, que tem a ver com essa parte mais material, o do, que é a parte ativa, e o interact, que é a parte perceptiva. Novamente a gente tem aí essas 3 aspectos aqui os 4 aspectos dessa expressão desse ser humano integral, né? Então a gente tem a parte do ser, que está mais associada à parte da identificação da pessoa, né? Então, física e mentalmente saudável, isso é o que eu preciso para sobreviver, né? Para subsistir. Eu preciso ter comida, abrigo, trabalho. Eu preciso, nessa parte das minhas ações, né? Do exercício, eu preciso me alimentar, eu preciso me vestir, eu preciso descansar, eu preciso trabalhar, né? Não é nesse sentido aqui, é ter trabalho aqui trabalhar, né? E nessa parte de interação, eu preciso estar inserido num ambiente onde eu possa viver e num contexto, né, de trabalho também social, numa configuração social. Então, aqui eu digo, nessa parte do interact, ele fala sobre o ambiente, né? Bom, e aí vocês podem ver que cada um desses itens aqui, a liberdade tem a ver com autonomia, eu quero né, ser autônomo, desenvolver minha paixão, minha autoestima, ampliar a minha visão, né? E aí, para isso, eu preciso ter direitos iguais, né? É parte da minha identidade, e eu preciso ser da minha dignidade, né? E aí, a gente vai poder aprofundar um pouco mais dessa outra forma de apresentar as necessidades e de perceber o que a gente precisa promover para contribuir com a educação das pessoas, né? Eu trouxe ainda um terceiro modelo, se vocês quiserem dar uma olhada, que são os modelos aí que eu encontrei mais populares da internet. Esse aqui é o Simon Hartnon's. É o Simon Hartnon, a teoria universal das necessidades humanas, e ele usa aqui um modelo interessante que é um espiral. Eu gosto desses modelos aqui de espiral, são interessantes para mim também. Em algumas apresentações eu faço um modelo espiral para construir esse modelo aqui, e às vezes eu saio de um espiral, eu gosto bastante. E ele sai aqui das camadas mais internas, que está relacionada à sobrevivência humana, né? Então, o bem-estar físico, o bem-estar mental, um ambiente saudável e seguro, e a redução ou limitação da reprodução. Ele traz isso aqui, reprodução ou limitação da reprodução, que é um controle social, vamos chamar assim, né? Que é para que a gente possa ter um equilíbrio na quantidade de seres que estão ali, né? Isso faz parte também da sobrevivência das espécies. Às vezes eu preciso conter certas
espécies para que outras possam se desenvolver. E se vocês perceberem, né, na natureza, a gente tem que buscar um constante equilíbrio em desenvolver mais ou menos certas espécies, né? Por exemplo, se a gente... as pessoas que plantam, elas podem ver que para que ela consiga manter um equilíbrio naquela horta dela, ela vai ter que remover algumas que a gente chama de ervas daninhas, que são algumas espécies de plantas que competem com os nutrientes, né? Então a gente precisa manter algo equilibrado nessa reprodução ou limitando a produção, né? E assim por diante. Então a gente sai aqui da sobrevivência e vai para outras necessidades aqui mais associado ao melhoramento das necessidades, né? Então, enquanto que aqui a sobrevivência aqui é o melhoramento, eu quero mais respeito dos outros ele não coloca aqui o respeito pelos outros, mas a gente entende que isso faz parte também, né? E aí a gente tem uma outra camada desse espiral que vai se desenvolvendo, a apreciação da vida, né? E aí finalmente a gente tem aqui a parte de entender a natureza, o propósito da vida humana, né? Para ele aqui, essa aqui é a necessidade mais profunda. Talvez isso tenha a ver com a necessidade de transcendência. Esse é um assunto bem relevante e bem interessante para mim. Bom, depois que a gente deu esse mergulho aí em vários modelos de necessidades e vimos várias formas da gente conseguir identificar a conexão entre essas necessidades, não tão somente pegar uma lista e ler essa lista, mas perceber como essas coisas se relacionam, como elas estão, de certa forma, intercaladas, né? A gente pode, então, começar a perguntar, ok, como é que eu exercito essa consciência das necessidades? E é isso que eu vou estar apresentando aqui. Muitas pessoas, às vezes, me falam que têm dificuldade de identificar suas necessidades. E aí, a minha sugestão tem 3 sugestões para você, para encontrar de forma indireta as necessidades. Tá acontecendo alguma coisa, eu não consegui identificar a necessidade daquela pessoa, eu não consegui identificar a minha necessidade. Uma delas é tentar olhar para princípios e valores, que nem a gente fez antes, né? Eu acho que as pessoas devem falar com mais calma e falar de forma mais baixa, mais devagar com as pessoas. Isso é um princípio, é a forma como eu me oriento para demonstrar respeito aos outros. Então, por trás desse princípio, provavelmente tem uma necessidade de inclusão, uma necessidade de respeito, uma necessidade de ser claro, uma necessidade de ser calmo, paciente, né? Tudo isso são necessidades. Valores, né? Se eu tenho o exemplo lá de um valor de livros, de ler livros, né? Isso é um valor para mim, ler muitos livros. Provavelmente a necessidade que tem por trás é a educação, o aprendizado, a informação, ampliar minha capacidade de colaborar com as pessoas, ampliar minha cultura, né? São várias necessidades que envolvem principalmente o aprendizado, mas que envolvem também a minha capacidade de aperfeiçoar minha contribuição com as demais pessoas. Ou simplesmente de me informar e de me conectar com a minha cultura. Enfim, são várias necessidades que estão por trás. Uma outra forma de olhar necessidades é olhar para os meus medos, né? O que eu estou com medo que aconteça, né? Quando as pessoas falam num tom de voz, né, num volume de voz mais alto e aponta para mim, qual é meu medo, né? Talvez eu tenha medo que as demais pessoas, digamos que entrem nessa mesma forma de interagir e eu passe a não ser mais respeitado. Pronto, respeito é uma necessidade, uma certa ordem, né, uma certa forma de falar que demonstre mais gentileza, garantir que as demais pessoas, buscar, né, que a gente possa estar num ambiente seguro. Segurança é uma necessidade, né? Então, a gente vai olhar para os medos, né? Qual é o meu medo? O que eu gostaria, o que eu tô com medo que aconteça, né? Da gente perder esse respeito um pelo outro. E uma outra coisa que eu gosto de falar, e que assusta às vezes algumas pessoas, é que na CNV nós procuramos olhar para as necessidades. Porque necessidades, quando eu penso em necessidades, eu penso em algo que me motiva, que já está me direcionando a um caminho de cuidado. Por exemplo, quando eu digo que eu tenho uma necessidade de organização, já indica para mim internamente que eu preciso buscar organizar o ambiente onde eu estou. Mas, às vezes, eu tenho dificuldade de identificar minha necessidade. E uma forma é olhar o problema. Então, às vezes, em vez de dizer eu tenho uma necessidade de organização, eu estou dizendo assim, esse ambiente aqui está desorganizado.
Se eu tentar buscar o oposto do problema, eu encontro a necessidade. Desorganizado, necessidade de organização. Essa pessoa aqui, ela fala muito rápido. Eu tenho necessidade de mais calma nesse momento, de compreender e de ter mais clareza, né? Eu acho que aquela pessoa lá está sendo egoísta. Então eu tenho uma necessidade de compartilhar, de participar, de ter as minhas escolhas levadas em consideração. Então é só olhar o problema, é aquilo que eu acuso às vezes o outro, e tentar ver o oposto disso. O que é o oposto de egoísmo? É generosidade. Então eu tenho uma necessidade de generosidade. O que é o oposto de mentira? É sinceridade, é falar a verdade, né? É confiar um no outro. Então, estou buscando confiança. É interessante porque se na nossa sociedade, infelizmente, nós aprendemos com muita intensidade que fazer as coisas erradas, né? Causar problemas é algo muito ruim, né? A gente entende que alguém que está fazendo alguma coisa que gera problema é alguém que tem que ser punido, é alguém que tem que ser estigmatizado, alguém que tem que ser separado, alguém que precisa sofrer algum tipo de penitência, né? E esse tipo de pensamento faz com que seja duro, seja difícil pra gente ouvir coisas como esse quarto aqui tá bagunçado, ou essa sala aqui tá muito bagunçada, né? Ou você não ouve o que eu falo, né? Que é uma forma da gente dizer, eu gostaria de ser compreendido, eu gostaria que você demonstrasse pra mim que tá entendendo o que eu tô falando, né? E como a gente está acostumado a entender que problemas geram castigos, né? E que pessoas que são castigadas são excluídas, né? É muito difícil da gente falar sobre problemas e demonstrar e apontar problemas. Mas se a gente olhar com mais profundidade, né? A gente vai ver que as necessidades são um lado da moeda, o mesmo lado, são lados da mesma moeda dos problemas. Necessidades e problemas são lados da mesma moeda. Quando eu digo desorganizar, eu estou dizendo gostaria de organização. Quando eu digo falando alto demais, eu estou dizendo também gostaria de mais calma e de mais tranquilidade para a gente conseguir conversar. Quando eu digo você não está me respeitando, eu digo eu gostaria de respeito. Gostaria de garantir que você reconhece as minhas escolhas e está disposto a conversar sobre as escolhas que eu estou fazendo, sem que a gente se ofenda, sem que a gente perca a esperança de interagir, de se reconciliar e de se compreender, né? Gostaria de empatia, gostaria que você me entendesse as minhas motivações. Então, no final das contas, são vários os caminhos possíveis para a gente olhar para as necessidades. Até mesmo os problemas, que são lados da mesma moeda das necessidades, mas que a gente evita de falar, porque na CNV, né, a gente vai evitar de falar, porque é mais fácil da pessoa digerir, especialmente porque a gente está numa sociedade onde a gente está acostumado a punir quem falha, né? E isso é uma das coisas que a gente vai tentar ressignificar aos poucos ao longo desse curso, ok? Algo que eu gostaria de ter falado antes, mas não falei, é que por algum motivo o Marshall não escolheu a pirâmide de Maslow, né? E talvez essa pirâmide de Maslow possa dar a entender que a fisiologia, a comida é mais importante do que o afeto, e a gente pode ter essa visão de que a pirâmide demonstra o que é mais importante, né? E na visão do Marshall, a gente quer reconhecer que é digno, qualquer necessidade que a pessoa está tentando atender é digna, né? Por outro lado, é muito interessante a forma como o Maslow aborda as necessidades, porque ele traz uma visão de que o desenvolvimento pleno do indivíduo vai requerer que ele tenha um certo tipo de suporte, né? Então ele consegue deixar mais nítido a necessidade que nós temos como sociedade de apoiar uns aos outros para que nós possamos, inclusive, respeitar mais uns aos outros, para que nós possamos, inclusive, usar o nosso poder, a nossa criatividade em favor da vida, né? Então é algo interessante para a gente pensar. Mas se a gente considera que tem necessidades que são mais importantes do que outras, às vezes a gente vai ter uma visão de que a necessidade do outro não é tão importante assim, né? Então é interessante a gente conseguir valorizar um indivíduo independentemente da necessidade que ele está expressando, né? Bom, então, fazendo aqui um resumo final, nesse vídeo aqui a gente falou um pouco sobre a diferença entre necessidades, preferências, a gente viu aí como é que a gente identifica uma necessidade, a gente percebeu que existem existe um gradiente de possibilidades
que vão facilitar ou não a minha conexão com o outro e que a forma mais segura é por meio das minhas necessidades, não pelas minhas experiências. E quando eu me conecto com a necessidade do outro, é mais fácil de eu praticar a comunicação não violenta, apesar de que eu também poderia viver a empatia se eu tivesse compreensão das experiências do outro, né? Eu apresentei aqui para vocês uma lista, várias formas de vocês tentarem entender a relação entre as necessidades, o que para mim é muito mais avançado e mais interessante do que decorar simplesmente uma lista, né? Eu falei também que, apesar da gente ter palavras aqui identificando cada necessidade, isso é como se fosse uma força. E a gente dá um nome para uma força, dá um rótulo para ela, mas ela não depende desse nome. Se vocês estiverem na relação com uma pessoa mais jovem, talvez ela não entenda a palavra autonomia, mas talvez ela entenda liberdade de escolha, ou ter a preferência dela valorizada. Talvez ela não consiga nem articular algo, mas vocês podem considerar que ela tem uma necessidade de autonomia, ela tem uma necessidade de lazer, ela tem uma necessidade de celebração, né? Então, existem várias formas da gente tentar agrupar e conseguir entender a evolução e esse mecanismo complexo que são as necessidades humanas. Mas o principal é que a gente possa trazer isso para o nosso diálogo, e as necessidades humanas estão no centro aí da motivação do que tem sentido para a gente. Uma educação baseada em valores humanos é uma educação que promove o respeito, que promove a ética. Quando as pessoas se apropriam e pensam nos valores que elas querem cultivar quando elas tomam as decisões, isso é mais profundo do que fazer algo para ganhar uma recompensa ou para não ser punido, né? Então, com punição e recompensa, a gente consegue condicionar o comportamento das pessoas. A gente consegue até fazer com que elas façam algo, mas elas vão depender de um agente externo para punir ou para recompensar, vão depender da valorização que as demais pessoas dão para ela, e elas não vão desenvolver o respeito e o valor de si próprio, consequentemente elas vão reproduzir esse movimento, né? Essas pessoas, provavelmente elas vão fazer as coisas não porque aquilo nutre o sentido, o propósito de vida delas, mas porque elas precisam fazer aquilo para serem aceitas e para receberem certos benefícios, né? Enquanto que uma educação mais profunda, mais sustentável, ela precisa que a gente desenvolva a autonomia. Só que se a gente desenvolver a autonomia sem a consciência dos valores humanos, eu vou ter um monte de pessoas que estão sendo profissionalizadas, mas não estão usando o poder dela em favor da humanidade. Então, existe uma certa ordem, né, nesse movimento, que é, primeiro, vamos tentar se apropriar das nossas necessidades, vamos tentar ampliar a visão sobre o que é importante para mim. Depois, a gente vai tentar agir, né? Por isso que na CNV a gente primeiro tenta empatizar, primeiro tenta compreender o outro, depois a gente vai resolver os problemas. Quando eu compreendo o outro, eu resolvo o conflito, porque a gente sai daquele desentendimento profundo e passa a perceber que somos seres humanos, tentando viver, tentando buscar que a gente possa ser mais feliz, que a gente possa ser respeitado, que a gente possa ter saúde. Infelizmente, a sociedade, do jeito que ela está estruturada, ela considera que a realização de um grupo é o PIB, o Produto Interno Bruto, é quanto dinheiro um país ganha, né? Iniciativas como a do Manfred Max Neef, que tenta pensar na realização pessoal como indicador de realmente um desenvolvimento daquela sociedade, como indicador de sucesso, de que aquela sociedade está se desenvolvendo, seria muito importante para a gente, né? Aliás, isso seria muito importante para a gente trazer para a nossa educação. Hoje, a forma como a gente valida que a educação está sendo realizada é por meio de contagem de quantas pessoas estão se formando. Porém, a pós-graduação, que é a parte mais longa da nossa educação, que a pessoa passou por mais tempo, né, nesse processo de aprendizagem do nosso ensino tradicional, é um dos lugares onde mais tem sofrimento mental e até suicídios e ideações suicidas, né? Então, a nossa educação ela também precisa ser repensada, e a gente precisa pensar nos critérios que a gente vai usar para saber se a gente realmente está promovendo educação. Aliás, o que é educação? Será que educação é profissionalização? Será que educação é formar um ser humano para que ele haja com autonomia, pensando no bem-estar dele e da sociedade, e que ele seja conectado e buscando fazer o que é melhor para todos, né? E pensando no bem-estar coletivo, né? Então, para nós, da comunicação não violenta, a CNV é um tipo de educação, né? E
a gente começa com a nossa autoeducação, pelo nosso autoconhecimento, reconhecendo que nós mesmos, né, somos parte desse processo que forma pessoas, às vezes, desconectadas da vida, desconectado desse valor humano, e a nossa forma de falar, a nossa forma de compreender, a nossa forma de expressar e de escutar pode fazer a diferença, ok? Então, fica esse convite para a gente continuar esse estudo. Estamos ainda no início e eu gostaria de encontrar vocês até o final desse estudo e, quem sabe, em outras atividades aí do CNV Rede, ok? Até mais, ficamos por aqui.